Olá, bom dia, tudo bem? Me chamo Roberto Turmin, aqui do Cartório em Gestão. Bem-vindos ao episódio 22. É quarta-feira na nossa Semana Imaginária, dia de competência comercial. Então, na quarta-feira, a gente vai discutir competência comercial. Imagina você assistindo um jogo de futebol que não existe placar. Ninguém sabe quanto está o jogo, ninguém sabe quanto tempo falta, os jogadores correm, suam, mas no final, tanto faz se chutou a bola, se não chutou, se fez gol, não fez. Se assistiria esse jogo? Não, né? Que ia ser sem sentido. Pois é assim que 90% dos cartórios funcionam. O escrevente que atende 50 pessoas por dia ganha o mesmo obrigado que o escrevente que atende 10 e passa o dia no WhatsApp. Então, se você não mede ou não expõe o resultado, você nivela a sua equipe por baixo. O bom desanima e o ruim se acomoda. Então, hoje a gente vai falar sobre o placar do jogo e como desenvolver um ranking de produtividade. O que é o primeiro conceito? Transparência gera competição saudável. Pessoal, no meu manual de excelência de distribuição, a gente tinha uma estrutura que sempre utilizava. Semanalmente, eu apresentava um ranking dos vendedores. E esse era um ranking que ele era publicitado. Todo mundo da equipe já sabia do mesmo número. Tá? Então, você não vende produto, mas você vende atos. Você vende atendimento. Então, você pode e deve medir quem está produzindo. Não é sobre humilhar as pessoas quem está abaixo, mas é sobre dar a honra a quem está entregando mais, quem está carregando o piano. Então, você tem um balcão de firmas e autenticação, a matemática pura. Quantos cartões foram abertos? Quantas autenticações foram feitas? E eu não estou falando sobre faturamento, gente. Eu estou falando sobre demanda de trabalho. E, principalmente, essa compreensão faz com que você, como gestor, também consiga metrificar e compreender o que está acontecendo. Se você estima que um colaborador consiga gerar um volume de atos e ele está aquém daquilo, então você tem que parar e olhar e verificar o porquê que está acontecendo. Ah, se está acontecendo uma média sistêmica de todos estarem produzindo menos. Ah, o sistema não está certo, está tendo algum problema de periférico, está tendo algum problema de layout. São coisas que você vai olhar. Mas não, eu tenho 10 funcionários, 9 estão produzindo um nível médio, varia ali 10, 15% da média para cima ou para baixo, e uma pessoa destoa para baixo. Então, o que está acontecendo? O que eu posso fazer para melhorar para essa pessoa? Ou, eu tenho uma pessoa, um líder que está produzindo muito a mais. O que ele está fazendo diferente? Qual que é a mudança que está ocorrendo? Então, fazendo essa metrificação, vai auxiliar até você como gestor para desenvolver algumas medidas. O que é o maior problema quando você não dá essa publicidade? É o carona da equipe. O maior inimigo da produtividade comercial no cartório é o efeito carona. É uma equipe de 4 atendentes, geralmente acontece o dia seguinte. Um é o trator, resolve tudo e rápido, não deixa na fila acumular. 2 são médios, fazem o dele, não incomoda, tá ali tranquilo. E um deles é o carona. Então ele escolheu o serviço mais fácil, ele demora 20 minutos no atendimento de 5, vai ao banheiro toda hora e sem um ranking, o trator se sente explorado, ele vê que o carona está ganhando tempo e está ganhando mesmo no final do mês. Então, com o tempo, o trator ele ou sai do cartório para ir trabalhar onde ele é valorizado, ou ele desacelera e vira médio. E aí você perde produção global. Então, a partir do momento que você não mostra uma liderança presente, que você está visualizando a evolução do procedimento das pessoas, quem é muito bom se sente desvalorizado e procura um lugar onde ele vai ser valorizado. E quem é carona vai continuar sendo carona e vai continuar lá. Então você, titular, você está matando a sua melhor força de vendas por ausência de métrica. Então qual é a solução que eu te sugiro? Tá? Eu vou deixar no Drive para vocês começar a ter uma ideia de metrificação. É um ranking simples, não tem nada demais. Hoje eu nem vou apresentar a solução, eu vou deixar para vocês baixarem para ver como é que vocês se sentem trabalhando com ela. E qualquer dúvida, se tiverem, pode falar comigo que eu estou à disposição. Então a gente vai criar o ranking comercial hoje e ele vai ser simples e visual.
Então, no primeiro passo, ele vai definir um indicador justo, que não compara laranjas com banana. Então, você não vai comparar quem faz escritura, que é mais demorado, com autenticação, que é mais rápido. Então, você vai criar categorias de balcão, de mesa técnica. Outro ponto, você vai fazer a coleta de dados. Seu sistema de gestão do software tem esse relatório de atos para o usuário, então você tira toda sexta-feira na reunião de checkout. Não tem, gera informação para o WhatsApp. Pede para alguém num controle de senha te mandar diariamente. E aí você vai ter volumetria das atividades. Ponto 3, a divulgação. Então você vai mandar no grupo da equipe ou colar no quadro de avisos. Ranking da semana, atendimentos realizados, quem foi o primeiro lugar, quem foi o segundo lugar, quem foi o terceiro lugar, qual que é a média que você está imaginando, e aí a pessoa começa a gamificar, ela começa a criar de forma saudável desenvolvimento sobre as atividades. Lembre-se, gente, não faz a metrificação por faturamento, faça a metrificação por ato, porque principalmente igual ao ofício único, tem atos que são atos gratuitos, são atos que têm valores menores e todos os atos têm a mesma importância. Então, a manutenção do SLA, o desenvolvimento, você quer que todos os colaboradores desenvolvam e resolvam todos os atos. Então, não faça metrificação por dinheiro, porque isso acaba sendo tóxico, tá bom? O que é a decisão de entregável? Hoje. Então, a sua tarefa é puxar o relatório, entrar no seu sistema, gerar o relatório de atos praticados por funcionários da última semana, montar um ranking simples, primeiro, segundo, terceiro lugar. Analisa os números. A diferença entre o primeiro e o último é gritante. Se for, você tem um problema de gestão de pessoas ou de processo, ou de layout na sua estrutura. Se ele está relativamente próximo, não tem isso. Então, utiliza essa estrutura de ranking que eu enviei. Quero também, de novo, salientar para vocês. Acesse o cartoriaa.turmin.com.br, acesse a IA e comece a discutir essa metrificação. Lá a gente já gerou um nível de conhecimento que minimamente vai te auxiliar a visualizar forma de desenvolvimento da sua equipe também na competência comercial. No mais, amanhã a gente vai tratar sobre logística. Vamos falar sobre a infraestrutura, o que o cliente vê, ar-condicionado, cadeira e o conforto como uma das ferramentas de venda. Tá? Um ótimo dia para vocês e até amanhã.